Senhor meu Deus, meu Pai querido, nesse momento onde a tua igreja, Senhor, espera ouvir a tua voz, eu te peço que o Senhor use o teu servo, meu Pai, como a tua boca aqui na terra, Senhor, que o teu Espírito venha falar, meu Deus, através dele, Senhor. Abençoa, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Quero cumprimentar a amada igreja com a rica, a santa e a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Amém. Quero de antemão agradecer em primeiro lugar ao Senhor Jesus Cristo, aquele que morreu na cruz do Calvário pela minha e pela sua vida. Ele que nos fortalece e que nos sustenta com a destra das suas mãos e sua justiça, e é por causa dele que estamos aqui nesta noite. Em segundo lugar, eu agradeço ao pastor Getúlio e a todos os ministros, homens de Deus que aqui se encontram, pela oportunidade e pela confiança de estar aqui nesta noite ministrando a palavra do Senhor. Pessoalmente já o fiz e quero aqui de público também pedir perdão aos irmãos pela minha ausência no culto passado, qual tive alguns problemas e não pude estar presente, mas o Senhor sabe de todas as coisas e aprove a Deus separar esta noite para falar de uma maneira especial, sem sombra de dúvidas, sobre a minha e sobre a sua vida. Eu convido a igreja a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo de número 19, onde estaremos lendo no versículo de número 17 em diante. A leitura será talvez um pouco extensa, mas necessária para a nossa reflexão nesta noite. Gostaria de pedir, se algum levita, algum instrumentista pudesse me acompanhar na meditação da palavra do Senhor enquanto eu estiver pregando, ou com fundo musical, ou com teclado que ali está, se possível for, assim eu fico grato em nome de Jesus. O Evangelho de João, capítulo de número 19, a partir do versículo 17, está escrito assim: E levando ele as costas à sua cruz, saiu para um lugar chamado Calvário, que em hebraico se chama Gólgota, onde crucificaram e com ele outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. E Pilatos escreveu também um título e pô-lo em cima da cruz, e nele estava escrito: Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. E muitos dos judeus leram este título, porque o lugar onde Jesus estava crucificado era próximo da cidade, e estava escrito em hebraico, grego e latim. Diziam, pois, os principais sacerdotes dos judeus, Pilatos: não escrevas Rei dos Judeus, mas que ele disse: sou o Rei dos Judeus. Respondeu Pilatos: o que escrevi, escrevi. Tendo, pois, os soldados crucificado a Jesus, tomaram as suas vestes e fizeram 4 partes, para cada soldado uma parte, também a túnica. A túnica, porém, descida de toda de alto a baixo, não tinha costura. Disseram, pois, uns aos outros: não a rasguemos, mas lancemos sorte sobre ela, para ver de quem será. Isso foi assim para que se cumprisse a escritura que diz: dividiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica lançaram sortes. Os soldados, pois, fizeram estas coisas, e junto à cruz de Jesus estava sua mãe e irmã de sua mãe Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Ora, Jesus vendo ali sua mãe, e que os discípulos a quem ele amava estavam presentes, disse à sua mãe: mulher, eis aí o teu filho. E depois disse ao discípulo: eis aí tua mãe. E desde aquela hora o discípulo a recebeu em sua casa. Depois, sabendo Jesus que já todas as coisas estavam terminadas, para que a escritura se cumprisse, disse: tenho sede. Estava, pois, ali um vaso cheio de vinagre, e encheram de vinagre uma esponja, e pondo-a num sopro lhe achegaram a boca. E quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o seu espírito.
versículo de número 30, mais uma vez, está escrito assim: e quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o seu espírito. Podeis tomar os vossos assentos, glorificando e exaltando, bendizendo ao nome daquele que vive e reina para todos sempre, o nosso Senhor Jesus. Amados em Cristo Jesus, quando eu abro a minha Bíblia aqui no Evangelho de João, capítulo 19, eu vejo a descrição do momento, os últimos momentos do nosso Jesus, antes de ser crucificado na cruz do Calvário. Em primeiro lugar, por que ler João e não ler os outros 4 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas? Ora, quando nós vemos a Bíblia e estudamos, nós vamos entender que destes 4 homens que escreveram estes 4 evangelhos, alguns deles não tiveram presente, não acompanharam o testemunho de Jesus, não acompanharam os milagres visivelmente com ele. João foi um amigo de Jesus. João foi alguém que pôde andar bem pertinho de Jesus, juntamente com Pedro e Tiago. E aqui, quando eu leio João, eu vejo uma emoção que eu não encontro em Mateus, não encontro em Marcos e também não encontro em Lucas. Quando eu vejo João escrevendo o capítulo de número 19, eu imagino antes daqui, ele se lembrando daqueles dias que passaram ao lado do Mestre, ele se lembrando daqueles dias, das viagens que eles faziam juntos, e talvez ele se lembre de um dia que eles iam com Jesus e os discípulos no barco para atravessar para o outro lado, quando de repente no meio do caminho a Bíblia diz que se levanta uma grande tempestade. Eles ainda eram imaturos naquela época, ainda tinham muito para aprender com o Senhor Jesus, e a minha Bíblia diz que quando a tempestade se levanta, os discípulos começam a se amedrontar, os discípulos começam a temer pela sua própria vida, ao ponto que Jesus estava descansando e eles não suportaram mais o medo, o temor diante da morte, e vão importunar o Senhor Jesus Cristo dizendo: Mestre, acorda, porque nós estamos a perecer. A minha Bíblia diz, eu imagino este João narrando essas histórias ao escrever este evangelho. Eu imagino ele se lembrando quando de repente o Senhor se volta para a tempestade, para o vento forte e para o mar que estava revolto, e ele diz ao vento: vento, aquieta-te, mar, acalma-te. E aqueles discípulos foram obrigados a reconhecer e até duvidaram, ficaram olhando uns para os outros e dizendo: quem é este? Quem é este? Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é este? Este é o meu, este é o seu Jesus, aquele que um dia derramou seu sangue na cruz do Calvário. Mas quando nós olhamos aqui, João capítulo de número 19, nós precisamos entender que a Bíblia não começa neste momento. E eu quero trazer a você nesta noite a história que está por detrás da história. Quando eu abro a minha Bíblia agora em Gênesis, capítulo de número 1, e vejo lá: e criou Deus os céus e a terra, eu entendo que ali não está começando a história da humanidade. Antes da formação dos céus e da terra, havia um reino constituído, havia um reino perfeito, e o Senhor Deus estava lá assentado no seu alto e sublime trono. Os anjos, serafins, querubins, arcanjos, eles estavam preparados, ataviados, formando aquele lindo, belo coral, quando de repente eles esperam um momento triunfal em que chegará o maestro daquele coral. Que maestro é esse? Você conhece? Esse maestro se chama Lúcifer, um anjo de luz, um anjo que recebeu a maestria, recebeu uma glória que os outros não tinham, um brilho que os outros também não tinham, e todos os anjos eles olhavam para Lúcifer, e alguns deles comparavam Lúcifer ao próprio Deus, tamanha a sua glória, tamanha a sua autoridade ali. Eu imagino a cena quando Lúcifer vem chegando diante do coral. Talvez os anjos, se estivessem desapercebidos, conversando, se aprumam.
se arrumam. E quando Lúcifer levanta uma das suas mãos, eles enchem o peito, porque sabem que esta é a hora que a música vai começar e que o nome do Senhor será adorado. Eu não sei que música eles estavam cantando, mas quando eu olho para a Bíblia eu posso imaginar. Talvez eles estivessem dizendo, como aquele dia em que Isaías, no capítulo de número 6, teve uma visão e os céus se abriram e Isaías vê o Senhor assentado no seu alto sublime trono. E o que ele diz? Ele diz que os anjos serafins andavam em torno do trono e diziam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Aleluia! Talvez o hino que aqueles anjos estivessem cantando fosse o hino que Miriam cantou. Miriam, quando ela atravessa o mar em pés enxutos, a alegria invade o seu coração e ela começa a cantar. Cantemos com muita alegria, dizendo que só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só Ele é o Senhor. Quando estes anjos começam a adorar, a glória é tremenda. E eu fico imaginando que glória é essa. Talvez a glória da inauguração do templo de Salomão, uma glória que eu e você estamos prestes a experimentar, eu creio. Uma glória que os homens não conseguiam sequer ficar de pé, porque Deus estava ali, presente verdadeiramente naquele lugar. Mas a Bíblia diz que Lúcifer, em contrapartida, pela sua glória, pelo seu brilho, ele começa a se envaidecer. Quando ele se envaidece, ele deixa um coração, um sentimento de inveja muito forte entrar no seu coração, e este sentimento faz com que ele queira tomar o lugar de Deus vivo, faz com que ele queira sentar-se num trono que não era seu e assumir uma adoração que também não era sua. E o que é que acontece? A minha Bíblia diz que quando Deus percebe o intento do coração de Lúcifer, ele faz descer, cair, desmanchar todo o brilho, toda a glória que havia sobre aquele anjo. A minha Bíblia diz que ao invés das luzes ele se transforma agora em treva. A minha Bíblia diz que uma terça parte dos anjos que o adoravam com ele também perderam o brilho e a glória. Ora, quando eu olho para Gênesis e o início da história, quando ele vem narrando dizendo que o Senhor criou os céus e a terra, nós vamos ter adiante que agora o Senhor começa a dar uma forma. O Senhor começa a criar as coisas, ele cria as plantas, os animais, e vai dando uma forma muito bela a este planeta Terra. Quando no sexto dia ele cria a preciosa semente, ele cria o ser mais belo que ele poderia ter feito até o momento. Quando Deus começa a confeccionar o homem, a Bíblia diz que ele pega e faz o homem do barro, e ele começa, eu imagino, pegando o barro e ele preparando aquele boneco. Mas quando eu vejo ele dizendo assim que soprou o Senhor o seu Espírito, é simples: o que está inanimado não pode adorar, o que está morto não pode glorificar. E eu venho lhe dizer nesta noite, tudo que estava morto, todo aquele que entrou aqui neste lugar morto, o meu Deus nessa noite vem com o sopro do Espírito, porque ele vai te ressuscitar. O que estava morto nessa noite, em nome de Jesus, vai ressuscitar. Eu estou dizendo que aquele que entrou aqui caído vai sair de pé. Eu estou dizendo que aquele que Satanás pensou que ia tirar da presença do Senhor não vai sair, porque o Senhor nessa noite ele te fortalece e sopra sobre as tuas narinas a vida, o fôlego reage. O que está morto não pode adorar, o que está morto não pode glorificar. E eu acho lindo quando Jesus vem e diz, Deus diz, façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Sabe o que isso quer dizer, meus queridos pastores, homens de Deus?
Deus está dizendo: a glória que eu tirei de Lúcifer, a luz que eu tirei dele, a minha imagem, a minha semelhança, eu deposito agora no homem. Eu deposito a minha glória, eu deposito a minha unção, eu deposito a minha autoridade, eu deposito o meu poder a ele. Mas Satanás se levanta, e Satanás, através das suas palavras de engano, faz com que Adão e Eva pequem, faz com que este homem e esta mulher desobedeçam ao Senhor. E a minha Bíblia diz que pela desobediência do homem entrou nesta terra a única coisa que pode destruir a nossa vida, a única coisa que pode destruir a vida de um homem e de uma mulher de Deus, a única coisa que pode destruir a vida de uma igreja. O pecado entrou na humanidade, e a minha Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Eu imagino aquela cena, o Senhor olhando nos céus, e ele vendo o ser que ele criou com tanto amor e carinho, o ser com que ele dividiu a sua glória, a sua majestade, o seu brilho, a sua imagem, a sua semelhança. Agora ele perde tudo isso, porque o pecado entrou e corrompeu aquilo que era incorruptível, e trouxe a morte para aquilo que era imortal. E eu imagino a tristeza do coração de Deus,